E aí, pessoal, vou estar aqui gravando agora um vídeo de guide, um guia dessa build aqui de Molten Strike of the Zenith. E aí, como vai ser um vídeo de guide, um vídeo de discussões, vai ser um vídeo mais longo, certo? Então vamos lá, vamos começar. Esse vídeo aqui, pessoal, é indicado para o pessoal aí que tá com uma corrente boa, que quer ir tentar montar a build, ou o pessoal que já começou a fazer a build, quer entender mais aí sobre a build, ou até mesmo aí o pessoal que quer entender melhor sobre a build aí e tentar montar aí uma futura liga, por exemplo aí, caso não tenha sido nerfado, né, no final aqui da liga. Só que lembrando que ainda tem muito tempo de liga ainda, galera. Então dá para você montar a build aí tranquilamente aí e testar o desempenho dela, certo? Então vamos lá. Eu vou tentar seguir aqui esse bloco de notas com todo aí o guia, a discussão da build, certo? Então, primeiro tópico aí, vamos conversar um pouco sobre a skill em si. Por que essa skill ela tá tão forte, ela tá tão visada aí na liga, né? Ó, se você for ver aqui o preço dela, uma 21, level 21, quality 23, tá em 19 de Varnes. Então, ou seja, é uma skill que ela tá bem visada. Então vamos lá. Então o que é que acontece? Essa skill aí, pessoal, ela tá muito forte por causa dessa última linha aí que tem na skill. A cada quinto ataque, os seus projéteis, eles dão 1030% more damage. Então, ou seja, pessoal, não é 100 more damage, é 1030, é muita coisa. É um boost de dano assim, gigantesco. Aí isso aí faz da skill ficar muito forte. Aí, por exemplo, se você for comparar com a Molten Strike normal, o que é que acontece? Uma Molten Strike aí normal. A Molten Strike normal, ela tem na base dela ali 100% de ataque speed. Já a Zenith, ela tem 80% do ataque speed base. Então, a Zenith, você ataca mais devagar do que a normal. E você ainda atira menos projéteis. Porque a Motor Strike normal você atira 4 projéteis e aqui você atira 3. Então, ou seja, eles colocaram, né? A DDD colocou essa linha última aí para tentar compensar aí essas perdas em relação à Motor Strike normal. Só que esse boost de dano tá muito grande, pessoal. É 1030%. Aí o que acontece? Se você for pegar, por exemplo, o Juggernaut, que ele possui um boost de ataque speed assim muito grande, a gente consegue ver aqui que ao utilizar aqui a skill no setup, a gente tem aqui ó, 8.47 ataques per second. Então, ou seja, a cada segundo você aplica 8 ataques. O que é que isso significa? Significa que a cada segundo você vai aplicar obrigatoriamente o quinto hit. E você vai ter o bônus aqui dessa skill. Então, assim, ou seja, é uma coisa assim muito forte. A cada segundo, se você permanecer batendo, você vai aplicar esse quinto hit. Então, a gente pode considerar no cálculo do DPS o quinto hit. Porque damage per second significa o quê? Dano por segundo. E a cada segundo você aplica o quinto hit. Então isso faz a build ficar assim com dano assim muito, muito grande. Beleza? Então vamos lá. O que é que acontece? Para essa skill aqui, o que é importante você ter em mente como que você vai escalar? Bom, quanto mais ataque speed, melhor. Então, qualquer build que você consiga ter bastante ataque speed, você vai conseguir ter mais dano com essa build. E assim, o Juggernaut tem uma coisa assim que é muito forte, que é essa ascendência aqui, que é a... Eu não vou arriscar falar esse nome não, tá? Mas assim, ó, com essa ascendência aqui, você consegue aí escalar accuracy. E para cada 150 de accuracy, você ganha 1% de ataque speed. No momento aqui, eu tenho aqui 13 mil de accuracy, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar. Isso, eu tenho 13 mil de accuracy. Se você for fazer uma continha básica aqui, 13 mil dividido por 150, tu tem aí quase 87% de ataque speed. E isso aí é porque eu não tenho investimento quase nenhum em accuracy na build. Na verdade, não tenho linha nenhum.
Eu não tenho nada que me dê accuracy, nem eu não uso precision, nada. Esse bônus é só da força. Então se você quiser, por exemplo, usar precision, se você quiser, por exemplo, estacar a accuracy de algum jeito, você consegue aí facilmente aí bater uns 30k de accuracy, por exemplo. E ter aí um ataque speed monstruoso. Então, assim, é muito fácil de você escalar ataque speed com o Juggernaut, certo? E aí, alinhando aí características defensivas aqui no Juggernaut, aí você consegue ter uma build aí muito forte, né? Aí o que acontece? Você poderia escalar crítico nessa gema? Poderia. Mas não precisa, porque já é tanto dano que você tem com essa gema aqui que você simplesmente não precisa ter crítico. É a primeira vez nesse jogo que eu vejo uma skill dar tanto dano sem ter crítico. Sinceramente, porque na história desse jogo assim, é difícil você escalar dano sem ter crítico. E essa gema aí é uma rara exceção. Você consegue aplicar muito dano sem ter crítico. Então, por exemplo, se a gente colocasse crítico na build, a gente ia perder muito em termos de ter espaço para colocar outras coisas, né? Porque você teria que ter multiplier, você teria que ter chance de crítico capada. Então você perde muito a eficiência da build aí colocando crítico. E nem precisa, né? Nem precisa. Porque, por exemplo, o POB atual aqui da build já tá batendo na faixa de 2 bilhões de DPS, né? É um DPS assim brutal. É isso, e sem ter crítico, né? Então vamos lá. Então a gente já sabe aí que a Multi-Strike ela tem essa escala aí com ataque speed. E aí lembrando, né? Que pela ascendência aqui do Jugger, você ganha... A cada ponto de força você ganha o dobro de accuracy. Então, ou seja, se eu tenho 2.000 de força, eu vou ganhar 4.000 de accuracy, né? Então é bastante coisa aí para poder escalar na build, certo? Então vamos lá. Próximo, acho que eu já concluí esse tópico aí de falar sobre a gema em si. Agora vamos comentar aqui como escalar o dano nessa build, né? Bom, eu acho que já estava até começando a falar sobre isso, mas basicamente você vai ter que ter força para poder aproveitar aquele bônus da ascendência, né, do Juggernaut, e accuracy e attack speed. Então esses são os 3 pilares aí para você ter para escalar dano na build, né? Força, accuracy e attack speed. Somente isso. Aí assim, você poderia pegar, por exemplo, Elemental Damage, se você tivesse usando a versão Elemental, Chaos Damage, poderia, mas não é necessário, não importa. Então assim, você focando em pegar força, accuracy, se você tiver uma versão mais inicial da build, eu recomendaria, e Attack Speed. São as únicas coisas aí que você poderia escalar dano na build, né? Aí, em termos de sobrevivência, aí depende da versão da build. Vai ter um tópico aqui que eu vou comentar de versões da build, que é logo a seguir. Mas a depender da versão da build, você tem diferentes maneiras aí de escalar a sobrevivência nela, certo? Então, assim, naturalmente, como é uma build de STR Stack, você vai ter bastante vida. E aí as outras camadas de sobrevivência, aí você vai ter que trabalhar na build. Você teria que trabalhar aí conforme o investimento que você tem. Bom, a primeira versão da build, já entrando nos tópicos de versões de build, né? Aí assim, a primeira versão da build você faz usando aqui Iron Fortress, né? Aí assim, Iron Fortress é um negócio assim muito bom, porque vai te dar chance de bloco, vai te dar muita força. Você ainda pode pegar aí alguns corrompidos aí que dão uns bônus legais de crítico, né? De resistência máxima. Então assim, é muito bom o Iron Fortress. E essa a última linha ali do Iron Fortress, ele aumenta o teu melee physical damage. Só que detalhe, se você tá aumentando o seu dano físico melee, não esqueça que a Multi-Strike pega parte do dano físico e converte para dano de fogo. Então, ou seja, esse peito aqui ele vai te dar muito dano. Quando eu tava numa versão mais barata da build, eu tava usando o Iron Fortress que eu tirei, eu perdi, cara, quase metade do meu dano. Assim, foi coisa assim de 40% de dano que eu perdi quando eu tirei Iron Fortress, né?
Ó, vamos supor, se eu tirar esse peito aqui, por exemplo, eu colocar Iron Fortress, meu dano vai para quase 3 milhões. Então, assim, Iron Fortress, em termos de DPS, vai te dar muito DPS. E ainda vai te dar chance de bloco, né? Que também é bem interessante. Aí, assim, só compensa de fato, né? Você tirar Iron Fortress se você tiver um peito aí que te dê muita defesa. Que é o caso desse peito aqui, né? Então, assim, falando sobre as versões da build, a versão mais barata, né? Que eu conheço aí atualmente, é você usar aí a versão que tenha a hackeata, né? A hackeata, por que eu indico hackeata, né? Geralmente o pessoal usa aí. Porque é uma espada barata, você não vai gastar com craft nela, né? E você tem um dano elemental bem bacana. Você consegue ali romper as defesas dos monstros, né? Então, assim, para início, seria muito bom você usar aí uma hackeata, considerando que você não tem uma Alberon inicialmente, né? E aí essa versão de hackeata, aí você tentaria encaixar em toda a sua build, no resto da build, força, vida, resistências e accuracy. Acabou. Assim, a build é muito fácil de você montar em termos de atributos, né? Então, assim, você focaria todo o seu guia nisso aí. Só que, no caso, essa seria a primeira versão, que é a versão elemental. A versão elemental seria sem aqui a Alberon e com uma espada elemental, de dano elemental, certo? Seria a primeira versão, a versão mais barata da build aí. Só que assim, quando você testa a versão elemental, você sente que falta dano, cara. Você sente assim que você não consegue matar o boss direito, você vê que falta dano. Aí a partir do momento, cara, que você encaixa a Alberon na build, aí a build muda assim da água pro vinho. Muda assim brutalmente. Quando eu tava no início da liga, no League Start, que eu consegui, farmei, focalizei comprar Alberon, mudou assim completamente a build. Porque esse bônus aí de 1 até 80 de danos de caos por 80 de força, isso é muito forte. Isso é muito forte mesmo. Então faz essa uma diferença muito grande, né? Então a segunda versão da build seria o quê? Seria você ter uma Alberon e ter uma espada só de dano de caos. Porque assim a Alberon você não dá outro dano a não ser caos. Então você não pode ter nada de dano elemental aí usando aí a Alberon. Eu tô falando ainda na versão sem original, né? Sem original sim. Mas assim, então você teria que ter uma espada só de dano de caos. Então o que seria essa espada? Seria uma espada com força, penetração de caos resistance, com accuracy, ataque speed, chance de double damage. Então tudo isso aí seria, né, uma versão aí já com Alberon, certo? E aí assim, se você tiver mais currency ou tá planejando aí investir mais na build, aí você pode partir para uma versão com original sim. A grande vantagem da original sim aí é converter todo o dano elemental que você tem dano de caos e ele zera a resistência dos inimigos para caos. Então você não precisa se preocupar com penetração de resistência e você pode colocar dano elemental na build aí, certo? Aí essa arma assim foi uma diferença assim brutal na build, né? Quando eu coloquei essa espada aí, aumentou o papo aí de 600 milhões de dano. Que é assim, a diferença é muito brutal. Aquela linha ali de dano de força, dano de fogo por força, isso aí é um aumento de dano assim absurdo. Aí assim, pela minha experiência, né, pelos testes que eu fiz, não compensa, cara, você colocar uma original sim, sem ter uma espada dessa. Uma espada aí boa, né, uma espada top aí. Essa espada custou em mirro, esse original sim aí, agora tá até valendo um mirro, né, nesse estado da liga aí. Mas antes tava bem mais barato, eu comprei por 400 e pouco no começo da liga, né. Agora, como a liga já tem 2 meses, né, então naturalmente ele tá mais caro. Bom, aí assim, nessa versão aí lembrando que eu tô comentando ainda sem o peito, né? A versão sem o peito, você usando aí Iron Fortress. Então, por exemplo, se você tiver uma espada como essa, uma original sim,
E usando um Iron Fortress, cara, o teu dano assim vai ser assim enorme, enorme mesmo. Então assim, Mage Blood é questão assim de conforto na build, porque você vai conseguir capar as resistências, né? Aí assim, a primeira versão da build é mais barata, digamos, entre aspas, né? Você vai ter que pegar resistência, frascos elementais aí, todos, para você ter pelo menos aí 80% aí de máximo resistance na build, né? Porque, aí, porque como eu fiz várias versões dessa build aí, a versão atual, que é a mais forte aí que tá rolando aí, que é inclusive a build do Steve aí da Delve, né? É essa versão com essa joia aqui, né? Que essa... Opa, abriu o Atlas de, de farm. É a versão com essa joia aqui. Porque com essa joia aqui, eu consigo transformar todo o dano elemental que eu tenho para ser recebido como dano de fogo. E aí tá bem cara, assim, essa joia aqui, essa gema, né? Essa joia quer dizer. E aí com essa joia, com uma Watch Eye para fazer conversão de dano para fogo, e com uma hackeata aqui na Timeless, eu consigo transformar todo o meu dano aí de elemental em dano de caos. Desculpa, elemental em dano de fogo. Então, por exemplo, eu não preciso me preocupar com outras resistências. Eu só preciso me preocupar só com resistência aqui de fogo. E aí, essa questão de você conseguir converter tudo para Fire, isso abre muito espaço na tua build para você investir em outras coisas, né? Então, por exemplo, para você fazer essa versão aí de conversão, tu vai precisar daquela joia caríssima lá. Então, assim, é só para quem tá aí com bastante currency, né? Ou tá planejando aí farmar mais aí durante a liga, certo? Agora, assim, essa versão aqui da build tá assim, é um monstro. É literalmente um monstro, porque assim, sem aura, porque assim, com aquela joia que eu mostrei para vocês aqui, você só pode usar uma aura, que é a Purity of Fire, né? Então assim, mesmo sem aura de defesa, eu tenho 70k de armadura. Por conta aqui desse peito, né? E pelo fato de eu não precisar me preocupar com outras resistências, eu posso usar os meus frascos aqui no Mage Blood, tudo de armadura. Então perceba que eu tenho 2 frascos aqui de armadura, posso botar regeneração, várias classes de defesa aí, porque eu só preciso me preocupar só apenas com resistência de fogo, né? Então isso abre muita brecha na build para você investir em dano, beleza? Então pronto, esse tópico aí acabei encerrando já, né? Que é essa questão aí das versões da build, né? Começando da mais barata aí e da mais cara, certo? Comentando assim por alto, certo? Então vamos lá, vamos falar agora sobre o tópico 4, né? Sobre o setup de gemas. Bom, o setup que eu achei ideal de gemas seria esse daqui, ó. Life Tap, primeiro para o dano, né? Para o dano bruto aí. Life Tap, Volatile, Multi-Strike of Zenith, Multiple Projectiles e Void Manipulation. Aí assim, pessoal, detalhe. Eu uso Life Tap por uma opção assim que eu acho mais confortável. Jogar com Life Tap, certo? Porque assim, você poderia, por exemplo, arrumar um jeito aqui na build de você não usar Life Tap. Poderia. Mas assim, aí eu não gosto. Eu não gosto, particularmente eu não gosto disso, porque você teria que ter investimento em reserva de mana, você teria que ter investimento em lit para poder isso aqui funcionar. Então não fica uma coisa assim tão confortável de você trabalhar na build, né? Então eu preferi usar Life Tap por conta do conforto, de não ter que ficar me preocupando aí em fazer gestão de mana, certo? Então assim, a Multi-Strike, pessoal, pelos meus testes, não faz uma diferença tão grande assim não, tá? O dano que aumenta, eu acho assim que nem justifica o preço dessa gema não, certo? Eu comprei porque queria investir na build. Mas assim, em termos de compensar mesmo assim, se você usar uma normal, você não vai ver nem diferença, sinceramente. E aí todas as gemas aqui convergindo aí para dano de caos, beleza? Então, comentários sobre as gemas. Então vamos lá comentar sobre os outros setups. Bom, o setup de gema aqui da luva, eu tô usando Rage
Faster Attacks, Lip Slam e Fortify. Então assim, quando eu dou Lip Slam com a build, aqui com o personagem, aí eu vou ter, ó, uma velocidade de ataque maior, eu vou ter geração de Rage, isso vai me dar mais dano durante fazer os mapas, enfim. E vou ter Fortify. Fortify, toda vez que eu consigo acertar um hit, isso vai me dar Fortify. Consequentemente, vai me dar também aí mais sobrevivência, beleza? Aí o outro setup aqui, que é o setup da Arctic Armor, né? E já vou comentar isso agora, o porquê que isso aqui traz uma sobrevivência enorme para a build, né? Bom, aí aqui eu tô usando Arctic Armor, Purity of Fire, Blood and Sand e Empower. Lembrando que nem Arctic Armor, nem Blood and Sand são auras, né? Perceba que as gemas elas não possuem a tag aura. Então eu posso utilizar junto aqui com Purity of Fire, né? Com essa joia aqui equipada, certo? Então, ou seja, a Empower vai dar mais level para essas gemas aqui que são ativas e vai dar alguns bônus a mais. Aí lembrando, pessoal, que a Arctic Armor eu recebo menos dano físico e menos dano de fogo. Só que aí a gente já conversou que eu tomo todo o dano elemental como dano de fogo. Então, ou seja, se eu recebo menos dano de fogo, eu estou recebendo menos dano elemental de qualquer natureza, certo? Só que assim, além do fato de eu ter na presença da Empower, eu tenho aí 23% menos dano físico e 22% menos dano de fogo tomado. Só que detalhe, aqui no peito a gente tem um acréscimo aí de 26% no efeito da Arctic Armor. Então, ou seja, isso aí vai chegar, calculando assim por alto, vai chegar a 25, 27% menos de dano. Ou seja, é bastante coisa, pessoal. Você consegue tancar muito se você estiver parado aí com esse setup aqui, certo? Porque você vai estar pegando esse bônus aí da Arctic Armor, né? De menos dano físico e menos dano de caos, certo? Só que aí tem outro detalhe. O Juggernaut, ele tem, ó. Isso foi mudado agora, tá, pessoal? Recentemente. Nessa liga agora, nesse patch, né? O Juggernaut ele pega parte do dano, parte da sua armadura e ele cautera o dano de caos sofrido. E a gente tem aqui quanto? 70k de armor. Então, ou seja, olha só que coisa brutal. Você tem menos dano físico tomado, menos dano elemental por causa da Arctic Armor e menos dano de caos também. Então, ou seja, o boneco tá assim com todas as resistências assim, funcionando muito bem, né? Tá um boneco extremamente tanque nessa versão aqui, beleza? Esse setup aqui é um setup de utilitário que é bem importante, né? Então assim, vamos comentar aqui sobre esse setup. Bom, aqui a gente tem um Wither Step, que é para poder aplicar o Wither nos monstros, né? Isso faz, pessoal, uma diferença brutal na build, né? Você aplicar o Wither. Se você vir aqui no PoB, por exemplo, nesse setup que eu estou usando aqui agora, eu estou aplicando 12 cargas de Wither. Mas vamos supor que você não desse nenhuma carga de Wither na tua build. O teu dano ia cair, nossa cara, o teu dano vai cair uns 60%. É muita diferença, uma diferença assim gigantesca no teu DPS. Se você não estiver aplicando Wither. Então assim, quanto mais cargas de Wither você aplicar, mais dano você vai dar. Aí é por isso que eu estou usando aqui uma Enhance 5, que é para aumentar o máximo possível aí as cargas que a gente vai aplicar aqui na Wither Step, certo? Aqui eu te uso Immortal Call, porque o Immortal Call, como a gente tem a Enhance aqui linkada, eu vou ter esse Immortal Call sendo ativado o tempo inteiro, por causa aqui da Automation, né? Life Tap, porque eu não vou ter mana para usar esse setup mesmo, né? E aqui More Duration. Então, ou seja, com esse setup aqui, eu tô dando mais dano nos inimigos, eu tô aumentando a minha sobrevivência por causa de Immortal Call, e isso aqui eu tenho uma maior duração aí dos eventos, certo? Então, setup utilitário aí bem bacana. Aí lembrando que como é um Juggernaut,
o Juggernaut, ele gera muita Endurance Charge de forma muito rápida. Então, você não vai perceber diferença aí usando Immortal Call, beleza? E aí, por último aqui, o último setup, que é o setup da Alberon. Eu achei um cara vendendo baratinho, cara, essa Alberon aqui, que ela veio com implícito de gemas soquetadas e de level de Curse Gems. Então, assim, isso favoreceu muito eu fazer um setup aqui com Sniper's Mark, né? Então, assim, a Sniper Mark fora, sem ser linkada, eu tô aplicando 35% de dano a mais no inimigo, né? Só que, pegando essa bota aqui com esses implícitos, e usando esse setup aqui com Enhance, Sniper's Mark, Blood Rage tá por fora, né? Blood Rage aqui só tá servindo para pegar o bônus aqui da Enhance. Aí eu tenho, ó, que a minha Sniper's Mark, ela vai pro level 24 e ela vai ficar com 52% de quality nesse setup aqui, né? Então, ou seja, eu vou dar 46% de more damage. Lembrando que quando é increased damage sofrido pelos inimigos, isso é considerado como more damage. Então, ou seja, uma diferença muito grande aqui no setup em termos de dano, beleza? Então pronto, comentado aí sobre o setup de gemas que eu estou utilizando aqui na build. Vamos comentar um pouco agora sobre o próximo tópico, que é a Skill Tree. Como que foi feita a Skill Tree? Bom, a Skill Tree, pessoal, a gente faz aqui ela se baseando em alguns pilares, né? O primeiro pilar, você pegar esse ponto aqui, Iron Will, que é o ponto que pega a tua força e transforma em Spell Damage. Só que é assim, você usa esse capacete aqui, que ele pega o teu Spell Damage e aplica isso para ataques, com 150% de bônus. Então, esse é o primeiro pilar aí da Skill Tree, certo? Aí, por que eu fiz dessa forma aqui, né? Fazendo esse círculo aqui. Fazendo isso, fazendo essa volta inteira. Por causa aqui da utilização das Split Personal, que eu tô usando aqui. Porque fazendo a tree desse jeito aqui, fazendo essa volta, tu garante um bônus maior aí nas tuas Split Personal, né? Então, assim, perceba que na minha tree eu só tenho pontos investidos em espaço de joias. Eu vou ter espaço para clusters, né? Pegando aqui os pontos de Endurance Charge na tree. Tenho apenas um pontinho para geração de Rage, né? Quando eu for bater. Isso ajuda a ter um pouco mais de dano. Alguns nodos de força, que são importantes também. Alguns nodos aí de armadura. Ganho de armadura por força, né? Bem importante. Pontos de força, vida. O restante é Cluster Heroes, né? E aí você pode editar como você bem entender, certo? Aí assim, esse setup aqui da Timeless, eu tentei pegar o máximo de pontos possíveis dentro dessa Timeless para aproveitar o máximo aí, o bônus da Timeless, né? Ela tá bem legal, que ela tá me dando aqui, ó, um bônus de 5% de double damage. Aí eu tenho aqui regeneração de life, eu tenho acréscimo de força, mais força. Aí eu tenho aqui, ó, chance de dar dano dobrado, mais força, dano melee e aqui mais força. Então tá bem legal essa. Não tá perfeita, mas tá bem legal essa Timeless aí. E aí lembrando, pessoal, que esses dois pontos aqui são bem importantes, ó. Que é aqui o ponto de Precise Technique, para você dar mais dano se a tua accuracy for maior que a tua vida. E esse aqui também é bem importante, ó, Point Black, porque como a Mortal Strike ela não se propaga durante muito tempo, então você vai estar tendo esse bônus o tempo inteiro. Porque sempre a Mortal Strike vai estar no início do seu trajeto ali, porque o tempo que ela fica no ar, digamos assim, é bem pequeno. Então você consegue aí se beneficiar desse bônus, certo? Então pronto, essa aí tá a Skill Tree, né? Não tem assim tanto aqui se comentar. É basicamente seguir aí essa lógica, né? De pegar pontos de duel, pegar cluster deals também, que é bem importante, né? E tentar pegar aí sempre que for possível aí mais força o possível na build, certo? Aí as joias eu não vou estar comentando uma por uma, né? Quem tiver mais interesse você pode estar vendo aí o pub, certo? Senão vai ficar muito extenso o vídeo, beleza?
Vamos lá, então seguindo aí o guide, só agora dicas de setup, guia, pra gente terminar o vídeo, certo? Bom, aí assim, no meu setup, eu fui fazendo investimentos aí progressivos, né? Bom, aí eu comecei usando a versão ali com Alberon, com a espada mais simples. Aí eu já sabia que não adiantava eu ter o original sim e com a espada ruim. Então o que é que eu fiz? Eu farmei muito, juntei dois mirrors e aí comprei o original sim e comprei a espada. Pronto, isso aí foi um divisor de águas na build. Ó, se você tiver uma espada dessa, uma espada mirror, aqui faz uma diferença brutal. E o original sim, cara, isso vai te dar sim um aumento gigantesco de dano. O resto pode ser tudo meia boca. Mas se você tiver esses dois itens aí, já faz uma diferença brutal na build. Aí depois que eu peguei esses dois itens aqui, eu fui investindo aí no restante, né? Aí tive a sorte grande aí de dropar um mirror na build. E aqui na liga, né? E aí peguei esse mirror, achei... Isso aqui foi uma sorte muito grande também, cara. Eu achei um cara vendendo esse peito de 400 Divine. Muito barato. Acho que o cara tava quitando da liga, alguma coisa assim. E aí um peito praticamente mirror. A única coisa assim que faz esse peito não ser mirror é a quality dele, que ele tem quality 20. Porque todas as linhas são T1. Os implícitos são perfect e exceptional. Então, ou seja, a única coisa que não faz esse peito ser mirror é a quality dele, que não tá a 30%. Então, assim, foi uma sorte grande ter conseguido esse peito barato aí. E aí, comprei esse peito barato, né? Fui fazendo investimentos aí. Aí, lembrando que esse peito era totalmente focado em defesa, né? Você ter mais defesa, ter mais armadura, mais Energy Shield, né? Ah, antes que eu esqueça, né? Por que eu tô usando a Energy Shield aqui, né? Por que eu tenho aí quase 2.200 aí de Energy Shield? Por causa desse ponto aqui, né? De Divine Shield. Isso dá uma regeneração de Energy Shield muito grande. Então, além de você estar regenerando vida, você vai estar regenerando Energy Shield também. Isso é mais uma camada defensiva para build, né? Aí pronto, consegui comprar esse peito, aí juntei mais uma grana, comprei aqui essa joia, né, que tava bem baratinha na época, 2 semanas atrás. Paguei aí cerca de, acho que 500 de Divine, alguma coisa assim. Aí pronto, aí consegui montar esse setup aqui com a Purity of Fire. Aí nesse setup aí, cara, aí foi uma mudança assim grande, gigante na build, né? Aí craftei esses simplex aqui. Eu já sabia que ia ficar mais caro. Então eu tratei de comprar essa base lá no começo, cara. Comprei a base e deixei ela guardadinha lá, que eu sabia que ia ficar cara. Comprei essa base aqui de uns 40 Divines e deixei lá guardadinha. E aí fiquei monitorando no mercado. Quando eu vi que a Awakened Orb tava barata, tava tipo 2D. Aí eu falei, não, a hora de craftar o simplex vai ser agora. Comprei uns 30 Awakened Orb. E aí fui craftar. Craftei acho que com umas 20 tentativas eu consegui craftar esse amuleto, esse simplex aí. Me custou aí, se eu for considerar o preço da base que eu paguei, mais o craft, me custou uns 100 device mais ou menos. Se você for comprar pronto, é muito mais caro, né? Os caras cobram aí 3 vezes o valor ou mais. Aí pronto, juntei mais grana, comprei aqui um anel mirror também, que aumenta muito a sobrevivência, né? Aí assim, lembrando pessoal que essa build ela consegue ter um desempenho aí ótimo, mesmo com investimento mais baixo, né? Mas assim, o legal dessa build é que ela tem possibilidade assim de você investir muito nela e ela se tornar assim extremamente eficiente, né? Em termos tanto de defesa quanto de dano. Porque assim, ó, é um negócio assim absurdo, cara. Uma build que oferece várias camadas defensivas, por exemplo, sou imune a ailments também, não tinha esquecido comentando sobre isso, né? Por que isso, né? Eu tô usando aqui uma Watch Eye, que essa Watch Eye eu também sou imune a Ignite, então, ou seja, não tomo Ignite. Aqui no frasco eu não tomo choque. E a Arctic Armor faz com que eu não tome Freeze. E a minha ascendência, aqui, Unstoppable, faz com que eu tenha um efeito reduzido no Tio, efeito reduzido em Grasp Vine,
efeito reduzido em Petrification Statue. Então, ou seja, eu consigo alterar qualquer tipo de evento que deixe o boneco lento, né? Isso aqui é muito bom, eu gosto muito aqui de Unstoppable, né? E tem aqui, por exemplo, e tem aqui também geração de Endurance e armadura dobrada. Então assim, mesmo com um boneco extremamente tanque, a gente consegue ainda dar um valor aí absurdo de dano, né? Se você for analisar bem aqui o POB. Então assim, é uma build que você vai enxergando que mesmo com pouco investimento, ela já tem um desempenho assim fantástico. Só que quando você vai investindo na build, você vai vendo assim que ela tem possibilidade assim enorme de você escalar a build, né? Aí assim, eu já tô no patamar aqui na build que praticamente você não enxerga mais assim o update, né? Eu poderia partir para aqueles updates assim estratosféricos aí que o pessoal faz, né? Que é partir para voices e tal, mas assim, eu já fiz análise aqui simulando o uso de voices aqui e eu não vi muita vantagem não, tá? Em ficar usando voices aqui não. Particularmente assim, eu não vi vantagem. Então, o máximo que eu poderia fazer aqui, ao meu ver, seria usar, por exemplo, aqui uma Enhance 5 nesse setup aqui, ou usar uma Empower, uma Awakened Empower aqui, que são investimentos assim caríssimos e tem assim uma diferença bem irrisória, né? Mas enfim, é uma build aí para deixar salvo aí no histórico aí do jogo, né? Uma build bem legal, muito forte, né? Aí quem tiver com uma concorrência legal, quiser farmar, quiser tentar fazer, é uma ótima indicação aí. Porque assim, a build ela consegue ter um clear speed bom, ela consegue tancar bem, ela consegue ter um dano aí fantástico, alvo único. É uma build bem completa, cara. E sem contar o fato que eu consigo usar aí qualquer skill de ataque, né? Só que lembrando que, como eu tenho esse encantamento aí de que o projétil retorna, isso faz o dano dobrar, praticamente, né? Então você teria que usar skills de ataque que sejam melee, que tenham a tag melee, que tenham a tag projétil e que tenham a tag strike. Então quais são as únicas gemas que você poderia pensar em usar, né? Seria Molten Strike, que é a gema perfeita para build, né? Você pode usar Frost Blades, que inclusive eu uso Frost Blades para fazer os mapas, que para mim é mais rápido do que usar Molten Strike, né? Consigo assim, fazer mapas mais rápido dessa forma. Você poderia usar também Lightning Strike. Eu particularmente odeio essa skill, não gosto do gameplay dela, não gosto. E tem essa skill também, cara, que ela é bem legal, que é a Wind Strike, né? Olha o tanto de tag que tem essa skill. Ela tem a tag Melee, ela tem a tag Strike, ela tem a tag Projectile. Também é bem legal essa skill aqui. Mas assim, entre ela e Frost Blades, eu prefiro usar ainda Frost Blades, né? E detalhe, que você pode usar elas aí com esse mesmo setup, sem mudar nada, né? Então, build de STR Stack traz essa facilidade aí e você conseguir usar qualquer gema no setup, né? Claro, obedecendo as tags aí que a build respeita, né? Pessoal, acho que o vídeo já tá bem longo aí, já deve estar na casa de meia hora aí. Mas é isso, pessoal, eu queria deixar esse guide, essas discussões aí, para quem tiver curiosidade, né, aprender mais sobre a build aí e quiser montar algo parecido, né? Lembrando que é uma build aí realmente muito forte, assim, nesse jogo, cara, é a build assim que, ao meu ver, das que eu fiz até hoje, é a que teve um desempenho maior aí. Não é à toa que ela tá sendo aí tão buscada na liga, né? Uma build que tá sendo aí bem requisitada nessa liga aí, muita gente fazendo, porque tá extremamente forte, né? Então é isso, pessoal. Valeu, até mais, até a próxima. Eu vou deixar o pub aqui na descrição. Qualquer coisa vocês podem comentar nos comentários, beleza? Valeu!